Graça e paz, amados. Muito precioso nós estarmos aqui reunidos como igreja ao nome do Senhor Jesus Cristo. Antes da gente entrar no boletim, eu gostaria de compartilhar uma historinha aqui, um acontecimento. Uma vez teve um concurso de pintura e ganharia o prêmio aquele que representasse melhor a paz. E aí tiveram 3 finalistas. O primeiro finalista era um quadro que mostrava uma pastagem bonita, verde, com borboletas voando. O segundo quadro era um quadro onde você via aquele céu azul, aqueles pássaros passando, aquela nuvem branca. E o terceiro finalista, para surpresa de muitos, era um quadro onde mostrava um rochedo sendo açoitado pelas ondas, uma tempestade, um céu escuro com relâmpagos. E por incrível que pareça, esse foi o quadro que ganhou o concurso. E aí quando questionaram o juiz, falaram: você que deu o voto de desempate, votou nesse quadro com a tempestade, o que tem a ver com a paz? E ele respondeu assim: vocês repararam que lá no fundo do quadro, bem pequenininho, em meio à violência das ondas, em meio ao açoite das ondas e da tempestade, você conseguia ver lá no cantinho do quadro um pequeno abrigo, um pequeno buraquinho assim, onde tinha uma pomba, onde tinha um passarinho, repousando tranquilamente com o seu filhote. E a alegação foi o seguinte: a verdadeira paz é aquela que mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. E nós usamos aqui essa analogia, mas eu creio, amados, que essa paz, a paz que excede todo o entendimento, essa só o Senhor Jesus, só Cristo pode nos dar. E eu creio que Ele quer nos dar e quer dar a todos aqui, livremente. Nós faremos uma pausa nos estudos do Sermão do Monte, que nós temos dado continuidade aqui nos domingos. E por conta do mês da família, então hoje nós, pela graça de Deus, trataremos sobre a paz em meio às tempestades familiares. Me acompanhe pelo seu boletim. Eu encorajo os irmãos a lerem junto comigo os versículos que estiverem aí no boletim. Eu vou seguir ali pela ordem e acredito que os irmãos consigam acompanhar. Hoje, o texto que nós vamos basear o nosso sermão está em Lucas capítulo 8, dos versículos 22 ao 25. Mas o versículo que eu coloquei ali de base, o primeiro texto do nosso boletim, lá em cima do boletim, é o versículo 24 de Lucas capítulo 8. Vamos ler. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Pai amado, ao vermos esse episódio na vida de Jesus, sabemos que por nós é impossível sondar toda a profundidade desse acontecimento. Mas pedimos que o Teu Espírito ilumine o texto sagrado para compreendermos a Tua santa palavra. Abra os nossos olhos e trata com as nossas famílias para a Tua glória, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mas nós sabemos que a própria criação, ela revela o poder de Deus, conforme Romanos capítulo 1. E que o Senhor, Jeremias diz isso, que o Senhor fez tudo pelo seu poder e por sua sabedoria. E quando nós olhamos para o macro, estudos mostram que o planeta Terra ele tem 40 mil quilômetros de circunferência. E ele pesa cerca de 6 sextilhões de toneladas. Agora, quando nós olhamos para o micro, nós vemos que uma simples colher de água contém trilhões de átomos. E cada ser vivo tem sua espantosa complexidade para que seu corpo funcione. E Cristo, aquele que habita em todo aquele que crê, aquele que vive em nós, Ele sustenta tudo isso, inclusive cada membro de nossas famílias. Nele tudo foi criado e tudo subsiste, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vamos ler comigo o segundo texto do boletim, Hebreus capítulo 1, versículo 3.
Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém. E nesse conhecido relato, acredito que todos os irmãos conheçam esse relato de Jesus acalmando a tempestade no mar da Galileia. Nós veremos que é possível em Cristo ter calmaria e paz antes, durante e após as tempestades cotidianas e também familiares. Voltando ali para Lucas capítulo 8, vamos ler agora o versículo 22, que é o terceiro texto ali do nosso boletim. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele pregava, ele ensinava, ele fazia milagres. E nós observamos aqui nesse texto que num daqueles dias, Jesus ele precisava espairecer, ele precisava descansar, se afastar um pouquinho das multidões. E ele tinha um propósito, tanto com os discípulos, mostrando a sua glória naquele barco, como também com um endemoniado que estava lá no outro lado do lago, na terra dos Gerazenos, onde ele iria expandir o seu reino. E é interessante que Jesus ele poderia tranquilamente ter ido por terra nesse caminho, mas ele tinha um propósito no barco com aqueles discípulos, e ele optou para que eles atravessassem ali de barco. E ele disse para os discípulos: passemos para o outro lado do lago. Muitos ali eram pescadores, provavelmente eles pegaram um barco de pesca, um pequeno barco de pesca de Pedro ou outro discípulo e partiram. E aqui nós começamos a pensar já. Jesus ele prometeu aos discípulos que eles passariam ao outro lado. Eles passariam a outra margem, mas mesmo assim, os discípulos ficaram apavorados durante a travessia. Eles foram incrédulos em relação à palavra do Senhor. Eles tiveram dúvidas e posteriormente se desesperaram. Eles não se apegaram na promessa de Cristo. Da mesma forma acontece conosco e consequentemente com a nossa família. Olha aqui as promessas que nós elencamos aqui de Jesus, segundo a palavra. Jesus nos promete que os filhos são herança do Senhor, promete que se nossa família crer no Senhor, será salva, promete que a família é bênção e propósito de Deus e que teremos alegria no lar. E também promete que estaria conosco todos os dias, inclusive nos dias que enfrentaríamos dificuldades familiares. E muitas vezes nós não nos apegamos nele. Nós não nos apegamos em nossa identificação com o nosso Salvador, em sua inerrante promessa na palavra. Por isso que nós sucumbimos em meio às dificuldades. Vamos observar agora o versículo 23, a parte A ali, que é o quarto texto ali do nosso boletim. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Conhecido por nós, o Mar da Galileia, conhecido entre aspas, né? Porque eu achava que eu conhecia o Mar da Galileia, né? Não, eu sempre ouço falar, mas eu não sei quem que entrou para a turma aqui dos que descobriram muito depois que o Mar da Galileia não é um mar, é um lago de água doce. Eu fui descobrir isso há pouco tempo atrás. Eu estava pescando num local e eu peguei uma tilápia vermelha, que é a tilápia St. Peter. Quando você vai num restaurante japonês e eles te servem um sashimi de St. Peter, é tilápia vermelha, tilápia St. Peter. E a tilápia é um peixe de água doce. Falei, poxa, aí da onde que veio esse nome St. Peter? Aí a pessoa falou, não, é de São Pedro, porque dizem que tinha tilápia vermelha no Mar da Galileia, onde Pedro pescava, o apóstolo Pedro. Falei, poxa, mas tilápia não é do mar, tilápia é de água doce. Então, mas o Mar da Galileia é um lago, não é um mar, né? Então foi assim que nós descobrimos. Né? Você vê que a pescaria tem seus benefícios. Cadê a Dani? A Dani levou a Sara? Agora, esse conhecido Mar da Galileia, né, esse nome que é conhecido como Mar da Galileia, esse lago, ele ficava a 200 metros abaixo do nível do mar e cercado por montanhas. Então ali passava muito ar frio e formava tempestades, e forma até hoje tempestades ali. E Jesus ele estava exausto de um longo dia com multidões e pregações. E é muito interessante isso aqui, porque Jesus, aquele que sustenta todas as coisas, assim como nós falamos aqui já, ele adormeceu. Jesus,
que era sujeito na terra à fome, à sede e à fadiga, Cristo Jesus, aquele que é plenamente Deus, 100% Deus, e plenamente homem, 100% homem, como a teologia diz, a união hipostática, né? Um mistério para nós, mas nós cremos pela palavra, que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. E aqui Jesus, ele adormece. Então aqui nós começamos a observar a calma de Jesus, que eu creio que é a calma que nós podemos ter em Cristo antes da tempestade. Mesmo sabendo que a tempestade viria, Jesus confiava no Pai, estava seguro no seu poder soberano, estava calmo e em paz, sabendo que a sua morte só viria na cruz. Ele dormiu em sua natureza humana, mas seguia atento, cuidando dos seus. Como nós enfatizamos aqui, Jesus 100% homem e 100% Deus. Ele dormia, ele adormeceu sim em sua natureza humana, mas eu creio, amados, que ele nunca dormiu como Deus, porque a palavra diz no Salmo 121, e nós veremos mais para frente com mais calma, que não dormitará aquele que nos guarda. Jesus, ele é muito mais do que o nosso exemplo, do que o nosso guia. Nós cremos que fomos unidos a Ele, que Ele é o nosso viver, Ele é a nossa vida, e Ele estava calmo antes da tempestade. Às vezes, a tempestade ainda não chegou no seu lar, e hoje está tudo bem. Pode ser que você esteja vivendo hoje um tempo de calmaria e bonança, e que os grandes problemas ou conflitos não tenham chegado ainda no seu lar. E mesmo sabendo que um dia, inevitavelmente, enfrentará aflições, Jesus diz, no mundo tereis aflições, e possivelmente aflições familiares. Às vezes a pessoa ela fica ansiosa, né? Porque ela fala, eu estou passando por um tempo de bonança, mas eu sei que vai vir aflição em algum momento. E a pessoa fica pensando nisso. Mas nós podemos deitar a cabeça no travesseiro, em paz, e descansar no Senhor. Assim como diz a palavra, em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso está lá no Salmo de capítulo 4. Assim como nós cantamos aqui, confiaremos somente em Ti, Senhor, pois Tu és eterno abrigo. Tu és o nosso eterno abrigo, nosso e de nossa família. E nós descansamos por quê, amados? Nós temos esse privilégio por quê? Porque nós sabemos que quando a tempestade chegar, Ele seguirá sempre conosco, no controle do barco da nossa família. Mas muito mais do que isso, após a sua ressurreição, a palavra nos mostra que agora Ele está unido eternamente a todo aquele que crê. Vamos seguir ali no boletim? Agora vamos ver a parte B do versículo 23. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Sossobrar aqui é naufragar. Quando nós olhamos esse acontecimento aqui, nós percebemos que as tempestades da vida, elas muitas vezes são inesperadas. Claro que tem muitas que são previamente calculadas. E a gente colhe o que a gente plantou, muitas vezes. Mas muitas vezes também as tempestades da vida podem ser inesperadas e nos pegar de surpresa. Os discípulos aqui, eles conheciam cada palmo do mar da Galileia. Eles estavam seguros, completamente seguros, se sentiam seguros aqui. Alguns eram pescadores profissionais, estavam acostumados a navegar por essas águas. E eles sabiam quando viriam tempestades. Eu não sei quem aqui já foi pescar no Rio Paraná com um guia de pesca. O tempo está aberto. Tem dia que o tempo está aberto. Quase não tem nuvem, o cara, vamos embora para a pousada. Ô louco, eu paguei, 2 horas da tarde, vamos embora para a pousada, por quê? Tá formando o vento sul. Tá formando. Você fala, mas esse cara tá de brincadeira comigo. Não é possível. Não, vamos embora para a pousada que é perigoso. Fala, esse cara não quer trabalhar, esse guia de pesca. Aí você vai navegando para a pousada, o tempo fecha, e não sei quem já pescou lá em Presidente Epitácio, por exemplo, forma onda que parece mar. Infelizmente, muita gente já morreu ali em navegações. Então, quando a pessoa é acostumada com o local, é segura, ela sabe quando vai formar a tempestade. Mas não foi o caso aqui.
Dessa vez foi diferente. A tormenta os pegou de surpresa e, desprevenidos, corriam o risco de naufragar. O que era comum para eles, se tornou um pesadelo, um monstro. O administrável tornou-se incontrolável. E quando nós aplicamos isso para as tempestades de nossas vidas, para as tempestades especificamente familiares, muitas vezes elas são inesperadas. E elas vêm de um lugar onde a gente se sente muito seguro, que é onde é a nossa família. Por isso elas geram tanto abalo. Eu citei alguns exemplos aqui. O marido que sempre foi fiel e caiu em adultério. O provedor da família, que nunca deixou faltar nada, mas ele sofreu um golpe e perdeu todo o dinheiro. A gente tem visto isso muitas vezes. Aquele filho obediente, mas que de uma hora para outra se rebelou. Aquela doença terrível de algum familiar que nos deixa indefesos. O que nós passamos, por exemplo, na pandemia, nós perdemos irmãos, perdemos pessoas muito queridas. É uma coisa que ninguém imaginava. Eu lembro que eu e a Dani estava planejando o nosso casamento. E aí a Dani gosta de pesquisar geopolítica. Eu falo, amor, para de ver essas coisas. Ela fica pesquisando. E ela é muito antenada nessas coisas. Ela falou, amor, tá tendo um surto lá na China. Imagina se vem para o Brasil e a gente vai ter que adiar nosso casamento. Falei, misericórdia, mano. E não é que aconteceu mesmo, irmãos? O tal do coronavírus veio para cá e aconteceu o que aconteceu. E nós realmente adiamos nosso casamento, mas pela graça de Deus, o Senhor conduziu tudo da vontade dEle, deu tudo certo. Mas é algo que nos pega de surpresa, porque nós nos sentíamos seguros ali, nós estávamos tranquilos ali, e vem uma coisa assim e nos abala. Os conflitos também naturais de um casamento, ou as radicais mudanças com a chegada de filhos. Ou aquele filho, aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquela irmã, que ainda não creu no Senhor, e nós ficamos agoniados para vermos eles rendidos ao Senhor, para vermos eles salvos aos pés de Jesus, unidos a Cristo. E nós também podemos lidar com a falta de perdão e rancor dentro do lar, no casamento e em nossa família. São tantas as situações, meus irmãos. E há momentos em que as maiores crises, elas vêm de onde nós nos sentimos mais seguros, igual acontecia com os discípulos aqui no Mar da Galileia. E uma outra questão é que muitas vezes nós temos que conciliar a obediência ao Senhor com a tempestade da vida. Pregadores triunfalistas, hoje em dia, e humanistas, eles falam que se você obedece ao Senhor, nada de mal vai te acontecer. Isso é mentira. Os discípulos aqui, eles entraram no barco por ordem expressa de Jesus. Eles estavam indo onde Jesus ordenou, eles estavam obedecendo ao Senhor, e mesmo assim passaram pelo agoniante temporal. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Jonas, ele passou pelo temporal porque ele foi desobediente. Mas nesse caso aqui não. Os discípulos obedeciam ao Senhor. E mesmo assim eles passaram por essa aflição. O obedecer não implica em vida sem dificuldades e conflitos, como muitos pregam por aí. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, ele que foi preso, perseguido, foi dado como morto. Amados, em nossas famílias também pode ser assim. E muitas vezes nós temos que descansar no Senhor, confiar no Senhor, porque isso pode acontecer em meio à nossa obediência ao Senhor. Ô Senhor, mas eu estou te obedecendo, Pai. Por que isso aconteceu? E a palavra nos mostra que nós precisamos conciliar, mesmo em momentos que nós obedecemos, porque muitas vezes nós não obedecemos ao Senhor. O Senhor, Ele é maravilhoso e Ele molda o nosso caráter nas aflições, durante as aflições. As tempestades são pedagógicas. Vamos ler comigo, está no boletim, o Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O salmista aqui, ele precisou ser afligido.
ele precisou passar por uma forja para que ele obedecesse e se voltasse ao Senhor. E é fato que nós aprendemos muito mais nas tormentas do que no tempo de bonança e calmaria. E o encorajamento, o incentivo da palavra de Deus é para que a gente aprenda a descansar e confiar no Senhor, mesmo em momentos em que parece que Ele está dormindo. Mesmo em momentos que parece que Ele não está agindo em nossa família. Muitas vezes Deus ele não responde do jeito que nós queremos, ou do jeito que nós esperamos, e nem no tempo que nós queremos. Por isso, erroneamente, nós julgamos que Ele está dormindo. Assim como os discípulos fizeram quando Jesus adormeceu aqui em sua natureza humana. Nós ficamos ansiosos e desesperados. E isso pode, de fato, trazer um sentimento derrotista, de fim do túnel, de fundo do poço, mas nós precisamos entender e crer por fé e não por sentimento, de que nós não somos governados por circunstâncias, nem por sentimentos, mas governados pelo Senhor. Tem hora que nosso coração está atormentado, está angustiado com as situações. E se você olha para fora do barco, você tem medo. Se você olha para dentro do barco, você se apavora. Mas se você olha para o Senhor e para a esperança que há nele, há esperança plena. Nós olhamos muito para o aqui e agora. Eu falo isso para mim. A nossa mente é limitada. Nós não entendemos os propósitos do Senhor. Então a gente olha sempre com essa visão do aqui e agora. E eu sei, amado, que é muito difícil lidar com algumas situações. Por exemplo, uma tragédia, uma doença terminal, a aflição com a morte de filhos, com a morte de netos, com a morte de parentes próximos, com tragédias. Amados, eu sei que a nossa carne, nós não estamos aptos para lidar com isso. Nós não temos condições, mas eu creio pela palavra de Deus, que se nós confiarmos e olharmos para o Senhor, tirando esse pensamento limitado de aqui e agora, nós descansaremos nele, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu não sei você, e eu também não sei como, mas eu quero aprender a confiar em um Deus soberano e maravilhoso, que não está ali para fazer as minhas vontades, mas as dele. E muitas vezes nós realmente não entendemos os propósitos do Senhor. Acontecem coisas tão ruins nesse mundo que nós de fato não entendemos. Mas nós devemos descansar no Senhor, porque Ele está conosco, e Ele está em nós, e Ele está trabalhando ininterruptamente para a manifestação da sua própria glória na vida dos seus. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando acontecer uma tragédia, uma aflição, confessa essa palavra. Senhor, eu quero crer nessa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós cremos que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Infelizmente, amados, em meio aos conflitos, nós não temos descansado no Senhor. Não sei você, mas eu não tenho. E eu preciso ser tratado nisso. Nós geralmente descansamos no Senhor quando está tudo bem. Quando os conflitos vêm, nós até clamamos ao Senhor, mas nós não descansamos nele. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Ele é o nosso eterno abrigo. Quando eu estava preparando esse sermão, eu me deparei com um pequeno texto em uma página de uma irmã na rede social. Eu vou ler para os irmãos. Não diga que confia no Senhor, enquanto se nega a descansar. É fácil afirmar que confiamos em Deus, mas continuarmos vivendo como quem sustenta a própria existência. Vivemos confiando em si mesmos e apegando-nos ao que podemos realizar. Nos cansamos, mas não descansamos, pois acreditamos na mentira de que sustentamos a nossa própria vida. Quem confia em si mesmo se cansa. Mas aquele que confia em Deus descansa, pois temos um Deus que trabalha enquanto descansamos nele. Se os discípulos descansassem no Senhor naquele momento,
o Senhor estava trabalhando por eles. Por mais que eles tivessem a impressão de que Jesus estava dormindo, e ele de fato estava em sua natureza terrena. Mas o Senhor trabalha ininterruptamente na vida dos seus. Nós temos 3 versículos aí no boletim, eles estão meio grudadinhos aí, mas vocês vão perceber que são 3. O primeiro é Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, vamos ler juntos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você tem esperado no Senhor? Ou não? Ou você está ansioso, apressado e quer resolver as coisas antes do Senhor resolver? Ali no boletim também, depois, nós vemos que vocês têm aqui o Salmo 121. Eu coloquei ali do versículo 3 ao versículo 5. Mas eu vou ler o Salmo inteiro. Salmo de capítulo 121. Eu vou ler ele inteiro. A hora que chegar na parte do 3 ao 5 ali, se vocês quiserem ler junto comigo, o Salmo 121, ele diz assim, eu encorajo os irmãos para que prestem atenção na palavra de Deus. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós cremos nisso, amados? Eu creio nisso, pela graça de Deus. Voltando ali para o versículo 24 de Lucas 8, no relato ali do Mar da Galileia. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. A partir daqui nós vemos a calma de Jesus durante a tempestade. A gente observou primeiro a calma de Jesus antes da tempestade vir. Agora é a calma de Jesus durante a tempestade. E eu creio que é a calma que o Senhor oferece a todo aquele que crê durante as tempestades. E nós vemos aqui, quando nós olhamos para o relato paralelo de Marcos, a palavra mostra que as ondas estavam se arremessando contra o barco e o enchendo de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Você imagina essa cena? Os discípulos desesperados, as ondas se arremessando contra o barco, enchendo o barco de água e Jesus dormindo. Esse é o nosso Deus, amados. Essa é a paz que excede todo o entendimento reservado aos que foram nascidos do alto. Quando nós olhamos a paz que excede todo o entendimento de Filipenses capítulo 4, eu creio que essa é a paz que excede todo o entendimento manifestada. Porque isso aqui não entra no nosso entendimento. Um barco se enchendo de água no meio de um lago onde ondas se arremessavam contra o barco e Jesus dormia tranquilamente sobre o travesseiro. E eu creio que essa paz é oferecida a todos nós. Mas a paz que excede todo entendimento, amados, não é uma paz triunfalista que é pregada por aí. A tristeza faz parte, mas a paz é oferecida a nós. Ah, então Pedro, quer dizer que eu não posso ficar triste então? Porque, não, às vezes você tá triste. Aconteceu algo sério. Mas o Senhor te deu a paz, mesmo nos momentos tristes. As coisas podem caminhar juntas, a paz e a tristeza. Nós vemos pregações humanistas por aí, egocêntricas, que afirmam que o ser humano, se ele estiver triste, é por falta de fé, é por falta de crer no Senhor. Mas muitas vezes nós ficamos tristes, mas o Senhor mesmo assim nos dá a paz. E pode ser que a tristeza não vá embora, mas mesmo triste, eu descanso no meu eterno abrigo, que é o Senhor Jesus.
Enquanto Jesus dormia, os discípulos estavam desesperados. Sabiam que aquele barco não iria suportar. Eles já tinham testemunhado o poder de Jesus sobre os demônios, sobre as doenças e sobre a natureza no episódio da pesca maravilhosa. Mas será que ele poderia controlar tamanho vento e ondas? Sem solução humana possível, talvez alguns ali se lembraram dos salmos que falam que Deus é o Senhor e controlador dos mares. Alguns ali conheciam o Antigo Testamento, e naquele momento podem ter se lembrado de alguns salmos. Quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo 65, que diz: Tu que aplacas o rugir dos mares e o ruído das suas ondas. Quando você olha, por exemplo, o Salmo 89:9, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Agora eu creio, amados, que provavelmente alguém ali se lembrou do Salmo 107, que é o que está no nosso boletim. Eu creio que alguém se lembrou do Salmo 107, versículo 28 ao 30, que diz assim: Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com bonança. Esse é o nosso Deus, amados, aleluia por isso. No momento de angústia e necessidade, clamaram e apelaram para o único que poderia salvá-los. Jesus se levanta, responde o clamor dos discípulos e repreende o vento e a fúria da água. Tudo cessa instantaneamente e vem a bonança. Nós vemos nos relatos paralelos desse episódio que Jesus diz: acalma-te, emudece. E a palavra aqui é a mesma palavra que Jesus usou, por exemplo, quando ele repreendeu a febre da sogra de Pedro. Ele repreendeu. E quando nós olhamos para os salmos que nós citamos aqui, nós percebemos que somente o próprio Deus é soberano sobre os mares. E esse texto aqui nos evidencia maravilhosamente a perfeita divindade de Cristo Jesus, o Deus encarnado. Aquele que é um com o Pai, aquele que é o Senhor dos mares, o Salvador, o que perdoa pecados e o que manda em toda a natureza. Esse é o nosso Senhor Jesus. Quando nós olhamos também para o profeta Isaías, ele também diz isso. O profeta Isaías diz no capítulo 50, eis que pela minha repreensão eu faço secar o mar. O profeta Naum diz, ele repreendeu o mar, ele diz isso no capítulo 1. Somente o próprio Deus poderia fazer isso. Jesus, o Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, o próprio Deus encarnado. Aqui os discípulos estavam experimentando da glória do Cordeiro, da sua perfeita divindade, da sua soberania e da sua união perfeita com o Pai e com o Espírito. O que esse relato também nos ensina? Esse relato também nos ensina a incessantemente e com intrepidez levantarmos clamor em oração ao Senhor. Quando a tempestade vier, nós temos uma arma poderosa, que é a oração. Mary Stuart, a rainha da Escócia, ela já dizia: eu temo mais a oração de John Knox do que os exércitos da Inglaterra. Mas não é a oração que tem poder em si, muito menos nós que temos poder em si, mas o Deus que responde à oração, esse é poderoso para nos socorrer em meio às tribulações. Vamos olhar ali o antepenúltimo texto do nosso boletim, o Salmo 34, versículo 15, que diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os ouvidos do Senhor estão abertos ao nosso clamor. Nós temos clamado ao Senhor, ou nós temos mecanicamente repetido algumas orações ao Senhor? Ou nós temos clamado, assim como um filho clama ao seu pai? Não necessariamente com palavras bonitas e teológicas, mas com um coração sincero e contrito diante do Senhor. E nós queremos que pela vida de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos, pela graça de Deus, desfrutar e experimentar desse benefício maravilhoso da palavra. Deus nos ouve, pois o véu foi rasgado na obra de Cristo na cruz. E basta uma ordem do Senhor
para a tormenta ir embora e vir a bonança. Que aprendamos a confiar e orar, entregando a nossa família aos cuidados do Senhor. O Senhor promete calmaria e paz, mesmo durante a tempestade. Pode ser que o problema não vá embora totalmente. No caso dos discípulos aqui, o problema foi embora. Veio a bonança, as ondas foram embora. Mas pode ser que o Senhor te dê uma bonança e uma calmaria, mesmo que o problema não vá embora. O problema continua ali, mas o Senhor te deu uma bonança, uma calmaria e um cessar da tempestade na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele diz assim para os discípulos no versículo 25, na parte A. Então lhes disse, onde está a vossa fé? E a partir daqui nós vemos a calma de Jesus depois da tempestade. Então, Jesus, ele teve calma antes da tempestade, durante a tempestade, e ele também teve calma e paz depois da tempestade. E eu creio que é isso que o Senhor oferece a nós. Jesus, ele usa esse incidente para ensinar os discípulos, onde está a vossa fé? A fé que não for provada não pode ser aprovada. E apesar de clamarem ao Senhor no momento de terror, uma fé verdadeira, madura e experimentada ali não evidenciaria desespero. Jesus já havia falado que passariam para o outro lado, Jesus já havia prometido. O fato dos discípulos já terem visto tantos milagres e demonstrações de poder tornou aquela falta de fé indesculpável. Não tinha desculpa. Só tiveram compreensão absoluta da divindade e da obra perfeita de Cristo após a ressurreição do Senhor. E nós? Nós confessamos que fomos crucificados com Cristo e que Cristo vive em nós. Nós confessamos que cremos na mensagem da cruz e por muito menos nós nos desesperamos. Por muito menos. Acontece um probleminha desse tamanho e a gente se desespera. Eu falo isso por mim. Se eu estivesse no barco, minha esposa sabe como que eu sou medroso. Não gosto de altura, não gosto de avião. Não gosto... Se eu estivesse num voo em cruzeiro também, imagina cair dentro do mar. Se eu estivesse naquele barco, com as ondas se arremessando, com a água entrando no barco, e o único cara que poderia fazer alguma coisa estava dormindo, eu não sei o que eu fazia. E por muito menos eu me desespero. Por muito menos eu me desespero. Agora, quando nós olhamos para o lado dos discípulos, é interessante porque aqui foi a primeira vez que o milagre estava diretamente envolvido com todos eles. Porque geralmente os outros milagres eram com terceiros. Isso é interessante. Porque se nós aplicarmos isso para nós até aconselhamos pessoas em dificuldades familiares. Nós temos irmãos aqui que têm um ministério de aconselhamento bíblico. E eu creio que muitos irmãos, nós temos oportunidade às vezes de aconselhar um irmão, uma irmã, com dificuldades familiares, mas só quando a aflição é diretamente com a nossa família, que nós percebemos como é difícil lidar e aplicar a confiança plena no Senhor. Isso é um erro nosso também, de um julgamento precipitado. O irmão não descansa, o irmão é ansioso, e a gente julga. Mas quando acontece com a nossa família, a gente também não sabe lidar. Mas nós podemos tomar posse, meus amados, da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 ali, que atribulados, porém não angustiados. Eu creio que isso pode ser verdade em nossas vidas. A tribulação vai vir, mas a angústia, eu creio que o Senhor pode nos livrar da angústia, porque nós temos paz e calmaria no Senhor Jesus. E o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu esse versículo que eu citei, em Atos capítulo 27, olha que interessante, ele foi enviado para a Itália. E ele passou por uma tempestade, não foi uma tempestade de algum tempinho rapidinho, igual os discípulos passaram, não. O apóstolo Paulo passou por uma tempestade de 2 semanas. E o pior, deu ruim, porque naufragou. Os discípulos não naufragaram. O apóstolo Paulo passou por 2 semanas de uma tempestade horrível e ele sofreu um naufrágio.
Mas o apóstolo Paulo, ele manteve a calma durante a tempestade. Porque quando nós olhamos para a palavra como um todo, nós vemos que a fé dele foi amadurecida, foi experimentada no Senhor. Ele já havia passado por muitas perseguições. Ele confiou no Senhor mesmo na situação grave e ameaçadora. Eu creio que o apóstolo Paulo, ele lançou sobre o Senhor toda a ansiedade. Já era uma fé mais experimentada, mais madura. E muitas vezes a angústia vem, o desespero vem, e nós não estamos bem certos, nós não estamos convencidos. Pedro, convencidos e bem certos do quê? Até vou ver se os irmãos sabem essa passagem decorada, porque não coube no boletim. Porque estou bem certo, ou estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu creio, amados, que o apóstolo Paulo passou por aquela tempestade indo para a Itália de 2 semanas, que resultou em naufrágio, de forma tranquila e em paz, porque naquele momento ele já estava bem certo e convencido dessa verdade aqui. Ele que foi perseguido, dado como morto, estava bem certo que nada poderia o separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse relato de Jesus acalmando a tempestade mostra que Ele é o Senhor das forças físicas do universo, que para Ele nada acontece por acaso e que nenhuma força da criação, tragédia ou tormenta familiar, nada disso pode destruir o seu plano para a nossa salvação eterna. Nada disso pode nos tirar a fé que nos foi dada por Ele e que é mantida por Ele, e nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, nada disso vai nos tirar a esperança que Deus pode miraculosamente salvar todos os membros da nossa família. Eu creio nisso, vocês creem nisso? Se Deus me salvou, um crápula, e salvou um miserável igual você, por que você acha que Ele não pode salvar? Às vezes aquele filho que é rebelde, às vezes aquele irmão que zomba do evangelho, às vezes aquele pai que é contra as verdades do Evangelho. Por que você acha que o poder do Espírito Santo não pode abrir os olhos dele? Eu creio que Ele é poderoso para fazer isso. O que nós podemos fazer? Pregar o Evangelho com amor e graça, clamar ao Senhor e entregar a nossa família ao Senhor. Gostaria de fazer uma pequena aplicação, em especial aos pais. Em especial aos pais que eu falo aqui, do sexo masculino. Aos maridos. Nós temos uma responsabilidade como cabeça espiritual do lar, de conduzir a nossa família no Senhor. E o Senhor quer que a nossa fé seja experimentada em nossa família. Assim como o Senhor estava experimentando a fé dos discípulos aqui. O Senhor quer a fé de um homem de Deus que conduz a sua família, provada, amadurecida e experimentada. Porque a inconstância, o medo, o desespero daquele que é o cabeça espiritual do lar, ele desencadeia em toda a família. E apesar dessa aplicação em especial aos maridos, apesar da responsabilidade da liderança do homem no lar, o Senhor ele também quer moldar e experimentar a fé de todos em meio às tribulações. Da esposa, dos filhos, das filhas, dos jovens, dos solteiros, das solteiras, até das viúvas, dos viúvos, de todos nós. O Senhor quer e Ele te pergunta, onde está a vossa fé? A fé que eu te dei. Será que é uma fé experimentada no Senhor, amadurecida? Não desanimem nas tribulações. Isso é uma exortação que está no livro de Efésios capítulo 3. Não desanimem nas tribulações. Não perca a esperança em meio às tribulações. A palavra nos promete que a tribulação produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. O apóstolo Paulo escreve isso aos Romanos. Qual que foi a reação dos discípulos? Vamos ver a parte B do versículo 25.
Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este? E a resposta óbvia para essa pergunta retórica, ela foi respondida um pouco mais tarde, naquele episódio em que Pedro anda sobre as águas, que era também uma tempestade, onde o vento cessa e aqueles que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Quem é este? Verdadeiramente és o Filho de Deus. Que admiração é essa que os discípulos sentiram aqui? Essa admiração que os discípulos sentiram aqui, eu creio, irmãos, que essa tradução não é precisa. Porque quando nós vemos essa palavra grega, tanto aqui quanto no texto do Sermão do Monte, onde fala que as multidões se admiraram com as palavras de Jesus, aqui ela tem muito mais o sentido de choque, de espanto, do que de admiração em si no sentido bom. Então, quando a palavra aqui, que eles possuídos de temor e admiração, os discípulos estavam aterrorizados com o poder de Jesus. Você imagina, Jesus se levanta e repreende as ondas. Eles estavam aterrorizados. E nós elencamos aqui a calma de Jesus antes da tempestade, a calma de Jesus durante a tempestade, a calma de Jesus após a tempestade, e aqui eu elenquei também a tempestade dos discípulos após a calma. Porque Jesus, ele trouxe a bonança, ele cessou as ondas, mas veio uma tempestade no coração daqueles discípulos, um temor. Eles ficaram aterrorizados, ficaram chocados com o poder do Senhor. Porque muito mais aterrorizante e chocante que a tempestade é o supremo poder do Criador, é o poder de Cristo. Nós vemos vários relatos na Bíblia que não há nada mais temeroso do que pecadores na presença gloriosa de Deus. As pessoas mais confiantes e corajosas são reduzidas a tremer quando o Senhor manifesta a sua glória e santidade. O que isso nos ensina? Como nós aplicamos isso para nossas famílias? É necessário temor e reverência em todas as áreas de nossas vidas, principalmente no ambiente familiar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitos são tementes a Deus no ambiente da igreja, na reunião da igreja, nas assembleias, mas em casa agem como libertinos, tolos e imprudentes, tratando mal a sua família. Que o Senhor de fato nos livre disso, dessa hipocrisia nojenta que é essa hipocrisia da religião. Que o Senhor nos livre disso. Nós vimos, amados, que as tempestades são pedagógicas e que nós aprendemos muito mais nas tribulações do que no tempo de bonança e calmaria. E foi através desse livramento que os discípulos tiveram um entendimento mais claro da grandeza singular de Jesus e da sua divindade. Eles estavam com medo da tempestade, mas agora estavam com temor ao Deus encarnado. E apesar, eu creio, amados, que o estabelecimento de fato da fé deles ter sido apenas depois da ressurreição de Jesus, aqui eles foram experimentados nesse episódio. A intervenção soberana de Cristo, às vezes acontece quando todos os recursos humanos acabam. Deus também usa os extremos. As tempestades fazem parte do currículo de Cristo e fortalecem a nossa fé nele. As provas vêm para nos fortalecer. Por que a angústia? Por que as tempestades familiares fazem parte do currículo de Jesus Cristo? As angústias e tempestades familiares fazem parte do currículo de Cristo, porque na cruz Ele carregou a nossa vida escrava do pecado. Ele se fez maldito em nosso favor e recebeu do seu amado Pai toda a ira que era sobre nós. Imagina você receber. Assim, não dá para a gente imaginar, esquece. Aquele que é antes de todas as coisas, aquele que é eterno, aquele que é um com o Pai, o próprio Deus encarnado. Ele vem para essa terra, ele é cuspido, envergonhado, fica nu, carrega uma cruz todo machucado, é pregado, e além de tudo isso, desse sofrimento terrível, ele se torna maldito por pecadores imundos como nós, em nosso favor,
E Ele sofre do seu amado Pai o castigo sobre os nossos pecados. O nosso velho homem teve um justo fim na pessoa de Cristo. É por isso que Jesus, ele tem sim, no currículo dele, tempestades familiares. Porque ele sofreu a ira do amado Pai dele, a ira por causa de pecadores como nós. Esse castigo nos trouxe a paz, pois também fomos unidos em sua ressurreição, aleluia. E agora ele é a vida de todo aquele que crê. Em situações de conflitos e angústias familiares, devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, para recebermos sua paz e não entrarmos em desespero. E é necessário, amados, nós termos paz e não desespero por 4 razões que eu linkei aqui. São 4 lições extraídas. Primeiro, a promessa de Jesus. Ele não afirma viagem calma e fácil, mas promete e garante chegada certa e segura. A presença de Jesus, a presença do Senhor no barco de nossas famílias, nos traz confiança inabalável, pois estamos unidos a Ele eternamente. A paz de Jesus, nós descansamos tranquilamente como Jesus, pois nos agarramos na vontade soberana do Pai sobre as nossas famílias. O poder de Jesus não é Cristo que está adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade que adormece aos pés do Senhor. Nós descansemos, amados, na promessa, na presença, na paz e no poder de Cristo sobre as nossas vidas e de nossas famílias. Pois essas circunstâncias não apenas revelam o seu poder, mas também o seu cuidado amoroso por nós. Também gostaria de citar uma frase do John MacArthur, que eu achei muito interessante, muito precisa. As dificuldades da vida não anulam o cuidado amoroso do Senhor. Não haveria arco-íris sem tempestades. Só enxergamos as maravilhas dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos as estrelas quando a noite está escura. É das profundezas da angústia que nos sentimos mais e mais dependentes dele. Quando estamos fracos, é que somos fortes em Cristo. Mas nós terminamos aqui o conteúdo do boletim, mas eu gostaria de fazer uma consideração com os irmãos relacionado à tempestade familiar especificamente. Então, deixe seu boletim de lado rapidinho, vamos abrir a Bíblia no Salmo de capítulo 3, para a gente fazer uma última e breve consideração. Se Deus permitir, nós vamos expor esse Salmo, capítulo 3, daqui a um tempo, se o Senhor permitir, com mais calma. Mas eu gostaria de fazer essa consideração. Se você acha que você está passando pelo maior problema familiar que já existiu, porque você pode ouvir um sermão como esse, você pode falar assim: Pedro, você não sabe o que eu estou passando com a minha família. E talvez eu não saiba mesmo. Talvez a sua angústia é muito maior do que a minha. A sua tribulação é muito maior do que a minha. Mas quando nós olhamos para a palavra, se você acha que está passando pelo maior problema familiar do mundo, é porque de fato, com todo respeito, meu irmão, você ainda não conheceu a história de Davi. Porque quando nós olhamos para o contexto aqui do Salmo capítulo 3, olha os problemas familiares que esse homem teve. E uma ressalva aqui, muitos problemas que Davi teve foi por consequência de seus pecados. Poligamia, adultério. Mas olha os problemas familiares. Davi, ele enfrentou morte de filhos, inclusive um filho bebê. Ele sofreu a traição dos filhos. Alguns filhos se rebelaram contra ele, contra o reinado do pai. A família de Davi teve incesto na família de Davi. É um filho mandando matar o outro, quando nós olhamos, por exemplo, para Absalão e Aminon, Salomão também. Além de tudo, ele estava perdendo o trono, estava perdendo tudo, o povo zombava dele, ele estava num contexto aqui de fuga. E você sabe de quem que ele estava fugindo? Ele estava fugindo de Absalão, seu filho. Aqui há um exemplo bíblico de uma tempestade familiar terrível. Mas olha o que Davi escreve. E nós olhamos aqui rapidinho, nós vemos um contexto bélico aqui também. Numa dispensação antiga, onde havia o povo terreno de Deus que guerreava.
Então, Davi como rei de Israel, perdendo o seu trono. Então é por isso que nós vemos aqui essa questão dos inimigos, que nós vamos ler aqui. Mas olha o que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito. Olha o que Davi, inspirado pelo Espírito, pela palavra, olha o que ele escreve. No meio desse contexto terrível familiar que ele estava passando. Coisa que a gente não pode nem imaginar. Eu vou ler o Salmo capítulo 3 inteiro, e eu vou fazer algumas pausas e interrupções. E aí vocês me acompanhem, por favor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, amados, muitas vezes quando nós olhamos as conjunções adversativas na Bíblia, elas são poderosas. E nesse caso Davi sendo zombado. Não tem mais Deus para esse cara. Há muitos que se levantam contra mim. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, és o que exaltas a minha cabeça. E ele fala de exaltação da cabeça, porque aqui ele está citando o seu reinado terreno, como rei de Israel. E aí no versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Amados, antes da gente continuar aqui, por muito menos, muitos de nós tomam calmantes para dormir. Imagina no lugar de Davi, quanto calmante que ia. Eu ia tomar uma desse aqui de calmante se eu estivesse no lugar de Davi. Muitos não conseguem nem deitar, outros se deitam, mas não dormem, outros dormem só na base de remédios, outros têm sono turbulento, outros dormem com vontade de nunca mais acordar. Mas o que Davi escreveu aqui, no meio dessa situação, o que a palavra diz, ele que estava num contexto terrível, familiar, bélico, de perseguição, perdendo tudo, eu gostaria que os irmãos lessem comigo, a partir do versículo 5 até o final. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Aleluia, Senhor. Vamos orar. Pai, que o teu Espírito nos dê entendimento para descansarmos somente em ti e na suficiência de Jesus Cristo durante as tempestades cotidianas e durante os conflitos familiares. Nos usa para pregarmos a palavra ao nosso cônjuge e aos nossos filhos, e também a todos os de nossa família. Nós cremos que o Senhor levará a salvo todos os de nossa família, assim como tua palavra diz em 2 Timóteo 4, e nós fazemos dela a nossa oração. O Senhor nos livrará também de toda obra maligna, e nos levará salvos para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. E oramos em nome de Jesus. Amém.